Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A desinformação é uma grande inimiga da ciência e da democracia. É preciso compreender quais são as características do nosso contexto político-científico, como a desinformação se manifesta e quais medidas de enfrentamento podem ser adotadas para reduzir seus danos. Na aula de hoje, a professora Tayane Moreira, da Universidade Federal Fluminense, vai abordar a atual crise da comunicação científica, que se manifesta em diversas esferas e abre caminho para movimentos conspiratórios que trazem o descrédito a partir de versões manipuladas dos fatos. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, desinformação e ciência. Como identificar e combater? Olá, eu sou a professora Tayane Oliveira, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. A aula de hoje é sobre desinformação científica. Alguns dos tópicos que a gente vai abordar hoje é o contexto da desinformação científica, tentar entender algumas dinâmicas relacionadas à circulação da desinformação, trazer algumas explicações sobre por que as pessoas compartilham esse tipo de informação e quais são as medidas de enfrentamento à desinformação científica através de algumas pistas de pesquisas multidisciplinares. Então, primeiro vamos falar do contexto da desinformação. A gente tem observado um crescimento do ceticismo no Brasil e no mundo inteiro. Junto a esse ceticismo, tem havido também uma desconfiança e uma deslegitimação sobre as instituições que promovem ou disseminam conhecimento. Durante esse período de pandemia, esse ceticismo e essa forma de deslegitimação do conhecimento científico tem ficado muito latente. Não é de hoje que a gente tem visto o movimento anti-ciência crescer no mundo, não é à toa que o movimento anti-vacina tem alertado uma série de instituições científicas nacionais e mundiais e os dados têm mostrado um crescimento cada vez mais de doenças até então erradicadas, mas nesse período de pandemia isso tem ficado mais forte. Algumas das explicações para esse movimento, para esse crescimento do ceticismo no Brasil e no mundo, são originadas a partir do próprio processo comunicacional da ciência. O que quer dizer isso? A ciência ela foi cada vez mais se especializando em disciplinas muito específicas, de maneira que só conseguiam dialogar apenas com seus próprios pares. Nós mesmos que estamos dentro do próprio sistema científico, que somos parte da própria comunidade científica, às vezes temos dificuldade de entender o que aquela outra área do conhecimento, que às vezes é de uma outra grande área do conhecimento, está tentando falar, porque eles estão trazendo a discussão daqueles achados científicos, daqueles resultados e aquelas evidências das suas pesquisas a partir de jargões muito próprios. Então, esse tem sido um dos motivos apontados em algumas pesquisas, dos quais as pessoas passam a não confiar tanto na ciência ou não entender tanto o que a ciência está falando. Mas esse não é o único motivo. Então, quando a gente está falando de crise das disciplinas, que é essa forma dos cientistas dialogarem só com os seus próprios pares e não com a sociedade em geral, a gente está falando também sobre um processo comunicacional. Então, há cada vez mais essa necessidade que a gente tem de se comunicar com a população, de se comunicar com a sociedade. Mas a própria comunicação da ciência, ela também vem passando por algumas crises e eu vou falar rapidamente sobre elas. A primeira delas é que durante a organização das instituições científicas, a comunicação da ciência, ela passou a ser transferida de responsabilidade das instituições científicas para jornalistas, principalmente aqueles jornalistas especializados em ciência, que têm um conhecimento daquela informação científica.
No entanto, a gente tem vivido um processo de descrédito sobre essas instituições epistêmicas, no qual a mídia também é uma instituição que se encontra num processo de desconfiança, muito pelas suas próprias atuações anteriores, evidentemente. Então, as pessoas elas já não acreditam mais tanto naquela informação que está sendo disseminada, nem mesmo pelo jornalista da ciência. Mas, além disso, a gente vem passando por um processo de mediatização da ciência. Os estudos mostram, né, houve uma pesquisa recente realizada aqui no Brasil, que apontou que a população brasileira, por mais que o acesso à internet já esteja avançando, ainda é muito dependente da televisão como principal forma de comunicação. E a ciência, ela não está totalmente incluída nessa esfera da televisão, pelo menos não a televisão de grande circulação. Então, a gente não tem um espaço totalmente inserido, né, nesse ambiente da televisão, da mesma forma que a gente tem se visto cada vez mais pressionado a divulgar a nossa informação. Então, se a gente não tem um espaço totalmente garantido nessa grade televisiva, né, nessa programação televisiva, a gente tem que recorrer a plataformas digitais, né, sobretudo as redes sociais. Mas existem lógicas mediadas algoritmicamente nessas plataformas, nos quais limitam o nosso próprio acesso a uma população muito grande. Então, por mais que nós, né, cientistas ou outras instituições façam um esforço grande de divulgar aquela informação, há limites da própria plataforma no processo de circulação daquela informação que essas instituições produzem nesses ambientes digitais. Além disso, a gente ainda tem um outro problema que é extremamente agravante nesse processo de crise da comunicação da ciência que a gente tem visto, principalmente nesse momento de pandemia. Nós somos cada vez mais pressionados a divulgar os resultados das nossas pesquisas, os nossos achados cada vez mais rápido, através de plataformas, depósitos em pré-print, principalmente, que é uma forma de você publicar aquele artigo sem passar por avaliação por pares, que muitos jornalistas utilizam aquela pesquisa depositada em pré-print como se ela fosse uma pesquisa definitiva, como se ela já tivesse sido avaliada por pares, aumentando as controvérsias científicas e, por sua vez, aumentando a descredibilização e a desconfiança da população naquela informação científica. Afinal de contas, um jornalista fala uma coisa, passa alguns dias depois e fala outra, porque esse faz parte do próprio processo democrático de fazer ciência. A ciência, ela se consolida através dessa forma, né? A gente produz a informação, a gente avalia, se contesta, se critica, até que avance, até a gente chegar numa informação mais palatável, né? Numa evidência mais robusta que possa pautar algumas decisões políticas. O que a gente tem observado junto a esse processo de falta de diálogo da população, dos cientistas com a população, e a população, por sua vez, sem conseguir entender plenamente o que os cientistas estão falando, a gente tem visto também um processo de descrença institucional, né? Uma descrença sobre as instituições científicas, uma descrença sobre as instituições que disseminam também a informação. Isso faz parte de um momento em que a gente tem atravessado, que é chamado de crise epistêmica. O que seria crise epistêmica? A gente tem comunidades epistêmicas, né, no qual a ciência seria uma dessas instituições, parte dessa comunidade epistêmica. A gente tem a mídia, que é considerada uma dessas instituições epistêmicas que promovem, né, que disseminam a informação. A gente tem o governo, a gente tem uma série de outras instituições epistêmicas, ou seja, que são instituições que produzem conhecimento de maneira que possa pautar algumas decisões políticas. E a gente tem visto um movimento cada vez maior de deslegitimação dessas instituições que são parte da comunidade das comunidades epistêmicas. E o que quer dizer isso? Essa crise epistêmica, ela vai se manifestando em diversas esferas e dão voz a movimentos conspiratórios, no qual a informação é um campo de disputa.
E é mais ou menos isso que a gente vai abordar um pouquinho e tentar trazer algumas informações. Eu trouxe aqui uma pesquisa, né, que é o Índice Anual do Estado da Ciência, que foi desenvolvido ano passado, que mostra que a população brasileira ela tem um interesse pela ciência mais alto do que a média mundial. Por sua vez, a descrença, né, só acreditam na informação científica quando eles veem que as suas crenças estão reafirmadas naquela informação. E isso, no Brasil, a porcentagem acaba sendo maior do que a média mundial. E o que quer dizer essa informação? Sobretudo quando a gente está lidando com informações científicas que não são consensuadas dentro da comunidade acadêmica, que são informações que são muito polarizadas, né, que tem uma série de correntes, uma série de questões políticas envolvidas, inclusive. Né? 39% da população brasileira se declara cético e 50% só acredita quando vê suas crenças individuais reafirmadas. Isso vai ao encontro de uma outra pesquisa desenvolvida no CGE, que mostra que temas relacionados a, por exemplo, mudança climática, aquecimento global, são temas que suscitam muita dúvida da população e, por sua vez, passam a desacreditar naquilo que os próprios cientistas estão falando sobre isso, né? Mas então vamos tentar entender o que é a desinformação. Como eu falei anteriormente, ela se trata de uma disputa sobre a informação. Quando a gente percebe que o sujeito ele só acredita naquela informação quando vê as suas crenças reafirmadas, a gente entende que a informação ela não se trata de uma verdade ou uma mentira, né? Que tem uma série de outras questões que estão envolvidas no processo comunicacional no qual o sujeito percebe aquela informação. Dentro da literatura científica, é comum a gente classificar a informação, tentar entender a desinformação a partir de tipologias, no qual compreende fake news. Na língua inglesa, a gente consegue ter essa distinção um pouquinho maior através do misinformation ou disinformation, o que no português a gente não tem essa possibilidade de distinção, mas a gente há um conjunto de literatura científica que tenta entender a desinformação a partir dessas tipologias, né? Por sua vez, é muito difícil a gente tentar definir o que é uma informação errada, né? O que é uma informação não correta, o que é uma fake e o que não é uma fake, né? Muita dessa literatura, ela costuma entender, definir a desinformação a partir da intencionalidade. Uma desinformação é uma informação intencionalmente feita para o engano. Só que a gente tem um problema muito sério. Como é que a gente vai definir o que é intencionalidade? Né? Como que a gente vai conseguir chegar até o sujeito que produziu ou compartilhou a informação e tentar, de fato, comprovar que ele tinha a intencionalidade do engano? Essa própria ordem da intencionalidade, essa definição a partir da intencionalidade, ela é muito problemática, porque pode ser até uma ameaça para a nossa própria democracia. Outras formas de compreender a desinformação é através de estruturação, identificação de linguagens, títulos, erros, fontes e etc. Quando a gente parte esse entendimento do que é desinformação para o campo científico, isso se complexifica ainda mais um pouquinho, porque a gente parte do princípio de que a ciência não produz verdade. A ciência produz evidências e essas evidências, elas demoram a ser colocadas. Elas precisam ser avaliadas pelos pares, elas precisam ser consideradas até se tornar, de fato, uma evidência científica que pode pautar uma decisão política. Então, isso é muito complicado, a gente tentar definir o que é uma desinformação ou uma desinformação científica a partir desses parâmetros que a parte da literatura científica tem trazido.
Esse entendimento a partir de tipologias, a partir de intencionalidades, ela se complica ainda mais no campo científico, principalmente porque a gente tem observado, nesse momento de pandemia, sobretudo, o quanto essas disputas sobre a informação científica, elas vão ganhando outros corpos, né, que não nos permite, por exemplo, definir que isso não é uma informação verdadeira, isso é uma informação científica verdadeira, porque há um processo, inclusive, de apropriação da informação científica para a propagação daquela desinformação que vai contra algumas pesquisas que estão sendo realizadas dentro do campo científico. Por exemplo, na pandemia, a gente viu circular nas redes sociais, nos sites de redes sociais, uma série de informações com logo da Fiocruz, com logo do Ministério da Saúde, que ia totalmente ao encontro das principais pesquisas científicas relacionadas ao tratamento ou melhores formas de enfrentamento ao Covid. Tentando dar um panorama geral sobre esse momento em que a gente vive, no qual a OMS tem chamado de infodemia, né? Que seria essa superabundância de informações, muitas vezes precisas ou não, que dificulta as pessoas a encontrarem orientações confiáveis, né? No mundo, em geral, existem 3 maneiras principais de enfrentar a desinformação científica. A primeira é através de mecanismos regulatórios, a segunda é através de letramento midiático e informacional, que acredita que um investimento na educação possa ser um caminho para enfrentar a desinformação científica, e um outro que é através das ferramentas de fact-checking, né, de checagem de fato. Como eu falei lá atrás, a regulação é um dos primeiros momentos, né, extremamente necessário, desde que a desinformação não seja entendida através do mecanismo da intencionalidade, né? Da forma de se definir a partir da intencionalidade. Porque a partir do momento em que a gente entende a intencionalidade, a desinformação a partir da intencionalidade e os movimentos de regulação partem desse princípio, a gente corre o risco de enfrentar um processo de criminalização da disseminação da informação ou da desinformação, enfim. E também a gente passa a viver um processo, né, no qual uma agenda de guerra se instaura, né, no qual qualquer um pode ser criminalizado de compartilhar ou disseminar uma informação. E isso, de fato, é extremamente perigoso para a nossa democracia. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o letramento midiático e informacional. A Unesco define que o letramento midiático e informacional é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje dentro de um sistema democrático para enfrentar a desinformação, né? O letramento midiático ele é entendido a partir da capacidade de acessar, analisar, criticar e criar informação, né? A capacidade de criar também informação a partir do momento em que o sujeito se vê capacitado, né, no acesso, na análise e na crítica. Só que quando a gente vai entender um pouco as dinâmicas no processo de compartilhamento da desinformação, a gente percebe que o sujeito ele compartilha aquela informação não por uma falta de educação, não por uma falta de acesso, não por uma falta de análise ou uma falta de crítica, mas simplesmente porque aquela informação vai ao encontro dos seus sistemas de crença, né? Confirmam aquilo naquilo que o sujeito acredita. Então existe um viés de confirmação no processo de compartilhamento da desinformação. As pessoas compartilham a informação porque de fato acreditam que aquilo que vai reforçar aquilo que ele já acredita, né? Além disso, os estudos também têm mostrado que a pessoa ela não quer se sentir fora da comunidade, né? Ela quer se sentir pertencida naquela agenda que está circulando nas redes sociais. Então, para ela se sentir próxima dos outros sujeitos que estão falando a mesma coisa, eles também compartilham a informação. Então, existe essa necessidade de se sentir, essa necessidade de pertencimento. Além disso, os estudos têm mostrado que os sujeitos que compartilham essa informação, eles se sentem privilegiados de obterem uma informação muito específica, né? Como se a informação que eles têm, independente se é uma desinformação ou não, é algo muito valioso. E aí ele se sente no dever
de compartilhar aquela informação com a sua rede, né, que é uma forma de aumentar o seu capital social junto ao seu grupo. Então, quando a gente fala sobre letramento midiático e informacional, a gente precisa levar todas essas dinâmicas de circulação da informação e essas dinâmicas sociais e ter isso em mente. Agora, em relação às ferramentas de checagem de fato. Os estudos têm mostrado que a correção da desinformação ela é muito menor do que a própria circulação da desinformação em si. Os estudos também têm mostrado que a partir do momento em que o sujeito se relaciona com essas ferramentas ou com esses sites de checagem de fato, aumenta a probabilidade deles desacreditarem em títulos verdadeiros. Os estudos também têm mostrado que há um fluxo, né, de retorno dos rumores eventuais. Então, por exemplo, aquela desinformação que começou a circular no começo da pandemia, em março, houve um esforço de várias instituições para contornar aquela desinformação e meses depois ela acaba voltando, sendo necessário retomar esse esforço para enfrentar aquela desinformação que está circulando no ambiente digital. Além disso, outros estudos têm mostrado que as pessoas só usam esse tipo de ferramenta de checagem de fato quando aquela informação também vai ao encontro daquilo que ele acredita. Ou seja, quando a correção da desinformação ela não vai ao encontro do que o sujeito acredita, ele acaba nem indo conferir aquela checagem de informação. Além disso, também tem apontado que muitas pessoas não confiam plenamente nessas ferramentas porque elas não são transparentes sobre os processos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente está investindo nesse tipo de ação para enfrentar a desinformação. Então, como que a gente pode enfrentar a desinformação? Não significa que a gente deva descartar completamente o letramento midiático e informacional, que a gente deva descartar completamente esses investimentos, esses avanços tecnológicos, de desenvolvimento tecnológico para identificação e uma checagem da informação, né? Então, para isso, eu trouxe algumas pistas multidisciplinares que nos ajudam a pensar no desenvolvimento de estratégias para a gente lidar com a desinformação relacionada à ciência. Uma delas é a existência de uma influência contínua. Apesar das retratações e as verificações de fato terem um alcance menor, quando essas ferramentas elas estão associadas a outras formas que permitam o sujeito a pensar sobre as suas causas e as suas crenças, há uma maior possibilidade do próprio sujeito repensar sobre aquele sistema que foi construído anteriormente, que fez ele acreditar numa determinada informação. As pesquisas também têm apontado que quando a gente enfatiza o erro, a pessoa tende a se lembrar mais do erro do que da correção em si. Então, isso são informações extremamente importantes quando a gente vai pensar em estratégias de comunicação para enfrentamento à desinformação científica. Outras pistas têm nos apontado que há uma urgência, né? A população ela tem pedido para cada vez mais participar do processo de tomada de decisão sobre ciência, tecnologia e inovação. A população quer ser ouvida, né? Então, a partir do momento em que o sujeito ele passa a se envolver mais no processo de fazer ciência ou no processo de tomada de decisão sobre a ciência e não se sente à parte dessas instituições, mas se sente próximo das próprias instituições científicas, os estudos têm mostrado que eles acabam compreendendo melhor o processo científico e entender que todo o processo de fazer ciência e produzir evidências passa por uma longa trajetória que vai ser avaliado, que vai ser considerado, que vai ser discutido até se produzir uma evidência válida que pode se transformar numa medida, né, que pode se transformar numa informação válida por outras instituições para a tomada de decisão.
Outros estudos também têm mostrado que as refutações, elas são muito mais eficazes do que o clamor pela confiança. O que quer dizer isso? Se lá atrás eu já mostrei que há um crescimento do ceticismo no Brasil e no mundo e que está atrelado ao processo de descrença sobre essas instituições, sobretudo as científicas, né, de descrença, de descrédito e desconfiança sobre essas instituições, clamar pela confiança não tem sido uma informação muito rica, né, muito eficaz para esse enfrentamento à desinformação. E que a refutação, atrelada ao processo de reflexão, ela é muito mais eficaz, sobretudo quando existe a possibilidade, através de pesquisas em ciência cidadã, né, de trazer a população junto para o próprio processo de fazer científico, é muito mais eficaz do que qualquer outro tipo de estratégia. Então, eu agradeço a aula de hoje e fico à disposição caso tenham algumas dúvidas. Sem confiança, as chances de mobilização coletiva diminuem e sem participação política dos cidadãos, mais frágil é a democracia. É fundamental adotar medidas de verificação dos fatos e da informação recebida, tanto por parte dos veículos de mídia quanto individualmente ao nos informarmos. Na próxima e última aula da nossa disciplina, falaremos sobre os desafios para as mulheres após o surgimento da pandemia de Covid-19. Até lá!